Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Técnica em Mineração, Fundamentos, Teoria e Prática. Chegamos na nossa aula número 39 e a partir de agora nós vamos falar sobre desmonte de rocha com explosivos. Um assunto também muito interessante, um assunto bastante atraente, principalmente para aqueles que trabalham na mineração e gostam dessa área do desmonte. É uma área fantástica, fantástica mesmo. Então, vamos lá, que nós temos muita coisa para ver nessa aula aí, e nós vamos começar, não podia deixar de ser, falando o quê? Um pouco sobre o histórico dos explosivos. Bora para a aula, meus amigos! Sobre a história de explosivos aí, nós não vamos entrar em muito detalhe, não, tá? O primeiro que citei conhecimento é o fogo grego, que foi usado em cerca de 668 a.C., tá? Era uma composição numa mistura de nafta mais cal viva mais enxofre. Depois disso veio o nitrato de potássio, por volta de 1250. Aí já foram os árabes que passaram a misturá-lo com o fogo grego para causar uma combustão violenta. Na sequência, nós temos o que? A pólvora negra, a Roger Bacon, 1214 a 1292. É a primeira referência escrita sobre a preparação desse produto. Tá? Já vi histórias tal que os chineses inventaram, mas isso aí não tem nada documentado. Então, a primeira história escrita sobre a pólvora negra foi de Roger Bacon. Né? O desenvolvimento da pólvora negra foi maior devido que a invenção do canhão. Então, Berthold Schwartz inventou o canhão e, com isso, desenvolveram a pólvora negra aí para poder fazer guerra, que é uma coisa lamentável, triste, é uma chaga muito grande na humanidade. Falando mais um pouco sobre a pólvora negra. Então, no início do século XVII, ela foi introduzida na indústria da mineração na Europa. Tá? O método antigo era lento e de custo muito elevado. A pólvora negra foi o primeiro passo para o desenvolvimento de vários explosivos. E na sequência vieram o quê? As gelatinas. Nitrocelulose, desenvolvida em 1838 por Pelouse, nitroglicerina, descoberta em 1846 por Sobrero. Em 1863, Alfred Nobel produz nitroglicerina industrialmente e em 1867 ele dessensibiliza a nitroglicerina. Nitroglicerina é altamente explosiva. Ele conseguiu fazer a dessensibilização dela, o que praticamente tornou um produto a ser utilizado na mineração. Então, em 1875, Nobel produz o Blasting, ou seja, uma mistura de nitroglicerina com nitrocelulose. E continuando na sequência, aí vieram o quê? O ANFO, ou os nitrocarbonitratos. Então, em 1956, a mistura de nitrato de amônia e óleo foi introduzida no mercado americano, bem como os nitrocarbonitratos, e obtiveram um grande sucesso. E até hoje tem muita empresa aí que utiliza, e o ANFO ele é ampla e largamente utilizado na mineração aí. Depois vieram os Watergel, né? Que uma evolução aí do ANFO aí, isso aí foi nos anos 60, foram desenvolvidos explosivos à base de água e as lamas Evlor. E, na sequência, nós temos hoje aí, todo mundo trabalha nessa área, conhece muito bem que são as emulsões que vieram assim, primeiro, para maior segurança na aplicação do explosivo, as emulsões são muito seguras mesmo. E segundo, que elas facilitarem muito, principalmente no carregamento do fogo. Então, ela foi desenvolvida a partir da década de 70 e inicialmente foi utilizada por processo de bombeamento diretamente no furo.
a seguir passou a ser encartuchada. Até hoje nós temos aí o bombeamento direto no furo aí, cada dia que passa se evolui mais, mas entre o período que ela foi introduzida e o encartuchamento dela, tem que se fazer vários estudos, tá, para manter a sensibilidade da emulsão quando encartuchada. Então, nos anos 80, houve um desenvolvimento crescente da mistura emulsão-álcool. Isso hoje praticamente é utilizado aí, eu diria até 90% das minerações aí utiliza a emulsão e o álcool. E agora vamos começar falando realmente sobre explosivos. O que são explosivos? Explosivos são substâncias ou mistura em qualquer estado físico que, quando submetidas a um esforço térmico ou mecânico suficientemente forte, e aí nós podemos ter calor, atrito, impacto, se transformam total ou parcialmente em gases em um intervalo de tempo muito curto e desprendendo uma considerável quantidade de calor, consequentemente de energia. Tá? Então, é muito importante isso. O explosivo é aquele que é um intervalo de tempo muito curto. Nós temos aí explosivos, tá, vamos pegar aí cordel detonante, 7.000 metros por segundo. As emulsões aí variam de 4 a 5.000 metros por segundo. Então, vocês veem que é um tempo muito pequeno para uma reação muito grande de transformação desse material. Então, e agora, e a explosão? O que é a explosão, Carlão? É qualquer expansão violenta provocada, seja pela decomposição de material explosivo ou por alívio descontrolado de pressão. Tá? Então, para fins industriais, para o nosso tudo aqui, explosão é particularmente denominado o quê? Detonação. Então, nós vamos tratar pelo nome de detonação. E quais são as propriedades dos explosivos? Tá, nós temos aí 8 propriedades que nós vamos falar sobre elas aí, tá? Não aprofundando muito, mas para vocês terem uma ideia. No canal tem com mais detalhes, tá? Nos primeiros vídeos até eu fui assistir lá, gente. Eu acho que eu estou evoluindo, está melhorando bastante, porque as primeiras aulas. Mas vamos lá. O primeiro delas é densidade, segundo, energia, balanço de oxigênio, a terceira, velocidade e pressão, a quarta. Em quinto lugar estaria sensibilidade, na sexta posição, diâmetro crítico, sétima, gases, e por fim nós vamos falar da resistência à água. Então, começando pela densidade. O que é a densidade? A densidade é a relação entre a massa e o volume. Isso aí praticamente todo mundo sabe, não só de explosivo, como qualquer material aí. A densidade é massa sobre volume. Então, é um fator determinante na escolha do explosivo a ser utilizado. Por quê? Vamos lá, vamos começar a entender um pouco mais da importância da densidade. Tá? Se eu faço um carregamento de um furo, nós falamos bastante sobre perfuração nas aulas anteriores aí. A parte mais engastada e a parte que precisa de maior energia é o pé do furo, é o final do furo, lá, o pé da bancada. Então, eu preciso de um explosivo aí com uma concentração de energia maior. Consequentemente, e normalmente se utiliza o quê? Um explosivo de uma densidade maior nessa região. E depois você pode usar um explosivo menos denso. É por questão aí de economia. Né? Mas a região onde você necessita grande esforço, é um trabalho grande do explosivo, você tem que botar um explosivo lá de qualidade, com uma maior densidade, e aí você vai ver velocidade de detonação, tudo isso, para fazer um bom trabalho. Tá? Então, explosivo com densidade inferior ou igual a 1 não devem ser utilizados em furos com água. Por quê? Vão boiar. A densidade da água, todos nós sabemos, é 1. Então, se eu boto um explosivo num furo cheio d'água,
com uma densidade menor do que 1, ele vai boiar, ele não vai afundar e expulsar essa água fora do fundo. Por isso que é interessante, tá? E as emulsões vieram aí ajudar muito, muito, principalmente quando você tem que carregar furos com água, e o explosivo convencional e o ANFO você não pode colocar, porque você faz o carregamento da emulsão a partir da base do furo para cima. Então, à medida que a emulsão vai preenchendo aquele espaço todo ali, ela vai expulsando a água do furo. Então, é fantástico a utilização da emulsão. E para detonações difíceis, em que é necessária uma fina fragmentação, recomenda-se o quê? Explosivos densos. Nós já comentamos aí sobre isso aí. Energia. O que é energia? Tá? A finalidade da aplicação de um explosivo em um desmonte é gerar trabalho útil. O explosivo não está lá para enfeitar nem para encher furo, ele está lá para gerar trabalho útil, e esse trabalho útil é o quê? De fragmentar a rocha, tá? Ou, na pior das hipóteses, aí, movimento da mesma e, posteriormente, a fragmentação. Então, no passado, a energia do explosivo era medida em função do percentual de nitroglicerina contido no mesmo. Hoje, praticamente, não se utiliza nitroglicerina no explosivo, a não ser em casos excepcionais aí, ou explosivos feitos sob encomenda. Mas o explosivo comercial que se encontra no mercado aí, nenhum deles tem nitroglicerina na formulação. Tá? Os explosivos modernos não possuem, acabei de falar, não tem nitroglicerina, e daí a necessidade o quê? De um novo padrão de comparação. Então, se eu fazia a comparação da energia do explosivo pela nitroglicerina e depois de uma determinada época eu tirei a nitroglicerina, eu fiquei sem o padrão de comparação. Então, foi escolhido um outro padrão. E que padrão é esse? Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Energia relativa por peso. É a energia disponível por peso de um explosivo X comparado com a energia disponível por igual peso de explosivo tomado como padrão. Ah, legal, cara. Você ainda não falou qual que é o padrão. Tirou a nitroglicerina e qual que é o padrão? Normalmente, o ANFO é tomado como explosivo padrão. Aí nós temos a forma aí da energia relativa por peso, tá? Que é igual a a energia do explosivo X dividido pela energia do explosivo padrão. E logo a seguir nós temos o quê? A energia relativa por peso. Energia relativa por peso, onde nós temos aí o ET é X e o ETP são energias termoquímicas do explosivo X e do padrão, respectivamente. E voltando a falar com vocês, o padrão que substituiu a nitroglicerina foi o ANFO. E o ANFO padrão, ele tem 0,85 gramas por centímetro cúbico de densidade e uma energia termoquímica de 900 calorias por grama. A energia relativa por volume, Carlos, o que é? Então, também chamada Relative Bulk Strength. Nada mais é do que a densidade do explosivo X e a densidade do explosivo padrão, ou seja, são as densidades do explosivo X e do padrão, respectivamente. Novamente, considerando o ANFO com 0,85 e energia termoquímica 900 calorias por grama. Então, está aí a fórmulazinha para se calcular esse RBS, que é a Relative Bulk Strength. E nós vamos dando uma parada nessa aula aí. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as propriedades dos explosivos. Conto com o apoio de vocês. Conto com vocês para compartilhar esses vídeos. Me ajudem a divulgar esse canal, para o canal crescer e chegar a mais e mais estudantes e profissionais que queiram conhecer um pouco mais sobre isso que nós estamos tratando aqui, que é o desmonte de rocha com explosivo. No mais, eu peço a Deus que ilumine a todos, que tenham sucesso na vida profissional e até nossa próxima aula.